Bom dia, galera! Então tá, né? Sextou hoje. Sexta-feira, dia de sol, graças a Deus. A gente tá precisando de sol aqui no Rio Grande do Sul. Como vocês devem estar acompanhando, tá feia a coisa. Muitas cheias, muita gente passando bem mal, muita gente desaparecida ainda por causa disso. Então, se você puder ajudar, até eu vou deixar aqui um link de uma instituição que eu confio, né? Mas, enfim, ajudem do jeito que vocês quiserem, se quiserem, e em quem vocês confiem também. Galera, seguinte, essa semana foi a semana de muitas tretas, né? Tretas literárias direto. Primeiro grande acontecimento da semana, que não envolve o Felipe Neto. Olha só, agora tá retinho. Envolve as primas. As primas voltaram. Amanhã a gente tem vídeo das primas. Voltamos com o... A gente vai ter uma tag, vamos responder uma tag literária e depois teremos os vídeos retomando na quarta-feira, nossos vídeos normais, aqueles que quarta é o David Copperfield, sábado de manhã nós vamos ter sempre um livro ligado ao Projeto Shakespeare. Então, assim, esse era o nosso calendário antigo. Se você quiser ver os vídeos antigos, eles estão aí. A gente parou um mês e agora a gente retoma da mesma forma. Quarta, David Copperfield, sábados, Projeto Shakespeare. Só que sempre vai ter, quando a gente conseguir fazer, a gente vai responder essas tags, aí a gente vai soltar vídeos em outras datas aleatórias. Esse sábado vai começar com a tag, porque a semana normal recomeça, a nossa semana usual recomeça semana que vem. Bom, falando nisso, eu continuo lendo as mesmas coisas, continuo com o Proust, continuo com o nosso querido Oppenheimer, que essa semana eu li bem menos, porque eu comecei a ler Paraíso Perdido, que eu tô gostando bastante, mas não é fácil, e eu tenho certeza que vai ser só uma primeira leitura, assim, não vai ser a leitura que eu vou vir conversar com vocês sobre muitos detalhes, porque não é uma leitura... Como é que eu vou dizer? Guiada, não é uma leitura que eu tô pesquisando coisas, eu tô só lendo como um poema. Gente, eu brinquei com vocês sobre o negócio da Biblioteca da Meia-Noite, porque foi um livro que eu gostei. E como o Felipe Neto, que é famosérrimo e tal, talvez não entre tanto pessoal que me assiste, mas ele é um famoso desses da internet, dispensa apresentações, é só botar no Google. E ele falou que quem leu a Biblioteca da Meia-Noite e gostou, tá precisando ler mais. E aí eu brinquei, olha, eu tô precisando ler mais. Quer dizer, nisso eu não brinquei, porque realmente eu acho que eu tô precisando ler mais. Eu gosto de ler, e eu sempre vou achar que eu tô precisando ler mais. É uma coisa, por isso daí que é brincadeira, porque eu sempre acho que eu preciso ler mais. Mas eu gostei mesmo da Biblioteca da Meia-Noite. Foi um livro que eu curti tanto que eu coloquei quando eu fiz um clube do livro meu, que eu comecei, que ele existe e é presencial, o primeiro livro que eu peguei foi a Biblioteca da Meia-Noite, porque eu acho que ele é um livro, e bem como ele falou, assim, um livro que agrada gregos e troianos e que nos leva a refletir sobre várias coisas. Daí nesse ponto eu discordo com ele. Eu acho que o livro, apesar de não ser aquele livro, não é longe de um Proust, longe de uma coisa assim, ele é um livro que ele tem várias reflexões válidas, principalmente sobre um tema que eu gosto muito, que é depressão e suicídio. Eu tive isso no final da vida adulta, no final da adolescência, início da vida adulta, e eu acho que é um livro que fala, principalmente para esse pessoal mais jovem, esse tipo de... Eu não posso falar sobre a depressão em si, porque eu não sou especialista nisso, eu sou advogada, não sou médica, não sou psiquiatra, nem psicóloga, mas eu posso falar da minha experiência. E eu acho que se eu tivesse lido um livro assim, naquela época, ia ter sido ótimo. Não só eu lido, mas as pessoas ao meu redor, para entender o que se passa. Porque é muito sofrido viver com uma pessoa que está deprimida também. É ruim. Ainda mais quando tu quer ajudar. Porque a pessoa deprimida, ela nunca acha que ela está sendo ajudada, ela acha que... Nunca, não sei, eu pelo menos eu achava assim, as pessoas não dão bola pra mim, as pessoas não querem nem saber do meu problema. Não, as pessoas simplesmente não sabem como te ajudar. E tu tem que querer ser ajudado. E esse aí que é o grande pulo do gato. Eu acho que uma pessoa que tá num quadro assim, pra evitar uma morte por suicídio, às vezes é esse negócio de tu saber chegar nela, saber ajudar, porque a pessoa não consegue... pedir ajuda muitas vezes não consegue. Então livros como esse eu acho mega válidos.
E sobre o que eu gostei ou não gostei, eu escrevi uma resenha bem pequenininha, resenha de Instagram, né? Mas talvez quando eu releio um dia eu escreva uma resenha maior. Mas outra coisa que eu gostei muito é que ele mostra que também a depressão não é não é porque a minha mãe foi ruim ou meu pai foi ruim. Não, pelo contrário, eu tive depressão e meus pais são figuras maravilhosas. E meu pai faleceu, né? Mas pra mim é difícil falar nele faz pouco tempo como foi uma pessoa maravilhosa. Ele é uma pessoa maravilhosa ainda, porque pra mim ele tá muito vivo. E essa coisa de depressão tem vários aspectos. E ali mostra legal, porque a menina que é a que tá sofrendo de depressão, ela perde o gato, ela tá desempregada, ou tá no emprego que ela não gosta, não me lembro direitinho como é que era, mas assim, mostra que são vários fatores. Chega no momento da depressão que a gente não sabe, será que eu parei de trabalhar porque eu tava deprimida? Ou será que eu fiquei deprimida porque eu parei de trabalhar, sabe? Porque o depressivo tem isso, né? A pessoa não fica tão útil. Pra mim era assim, eu me lembro assim de lutar contra sair da cama, sabe? Sair de casa. E realmente eu cheguei a passar no vestibular, não sei como, porque eu já estava deprimida quando eu fiz, mas aí comecei a faculdade e não engatava, assim, não gostava e não me animava, não queria sair de casa, não estava indo bem, estava indo mal. Então, assim, tem diversos fatores. Foi um ano que eu perdi muita gente querida, perdi 2 familiares, assim, numa questão de 2 semanas. E um deles, assim, que era uma pessoa super saudável, que foi de uma hora para outra. Então, assim, tem várias coisas que te levam pro fundo do poço. Então, essa coisa de tu saber ser bom contigo mesmo também, te perdoar um pouco. Então, esse livro eu acho que é legal, tanto para quem teve, ou para quem tem, e todo mundo tem uma pessoa da família, um amigo que tá passando por um quadro maior ou menor de depressão. E eu acho que mais ainda hoje em dia, que a juventude tá muito ansiosa, porque na minha época não tinha internet, não tinha esse negócio de redes sociais e tal, então não tinha essa ansiedade, a gente tinha aquela ansiedade natural do jovem, de querer respostas pra vida, tentar buscar o sentido da vida, mas a gente não tinha essa ansiedade que a rede social e postar isso, aquilo dá. Então eu acho que esse livro, para isso, assim, é muito bacana. E eu coloquei no meu grupo porque eu acho que eram pessoas que eu não conhecia, algumas eram minhas amigas que estavam naturalmente, né? Mas outras pessoas que eles começaram no meu grupo de leitura e eu não conhecia ao vivo. Fui conhecer no primeiro encontro. Então, isso aí eu acho legal, porque ele é um livro que fala com todo mundo. Então, e fala com todas as idades, no meu grupo tem gente de várias idades. E eu acho que ele traz discussões. Ele traz ele tem várias coisas que ele aborda, e eu não acho que isso torna ele superficial, sabe? Tipo Piranesi, que foi um livro que eu detestei. E, gente, eu detestei o Piranesi, mas a maioria das pessoas que leram, eu li no Clube da Paloma, amaram. E tá tudo bem, sabe? Tipo, eu não acho ninguém pior ou melhor. Pra mim, ele não funcionou. Mas uma das coisas que eu não gostei nele foi isso, assim, que ele larga várias coisas, mas ele não desenvolve nada. E ali ele larga. E enquanto no Biblioteca da Meia-Noite ele larga várias coisas, mas talvez até pela complexidade não ser tão grande, ele desenvolve suficientemente, do meu ponto de vista, tá? Eu não sou especialista, já tá bem claro, já deixei isso bem claro, mas vou deixar aqui para quem tá vendo pela primeira vez. Eu sou advogada e leitora voraz. Então eu sou daquele público leitor que gosta de conversar sobre livros, gosta de vir aqui falar sobre livros, gosta de falar com outras pessoas sobre livros. Muito antes de ter internet eu já amava fazer isso que eu tô fazendo aqui. Quero encontrar as pessoas, conversar, propagandear os livros que eu vejo. Adoro quando alguém começa a ler, li porque tu me falou, li pela tua dica. E sei que a minha função no mundo é fazer as pessoas lerem, sabe? Cada um tem o seu objetivo. Eu quero tentar fazer mais pessoas lerem. Então, assim, eu acho que esse livro foi legal. Gostei também, eu acho que o autor é um cara que teve depressão, é um cara que escreve livros disso. Ele tem um livro infantil muito querido, que eu ainda não li, mas eu pretendo ler nesse Natal, que é O Menino Chamado Natal, mas fora esses, que eu saiba, os outros livros dele são sobre esse tema da depressão. E eu acho que é um cara que é da mesma faixa etária que eu tenho, porque eu vejo as referências. Eu não li ainda tanto sobre ele, mas as referências que ele coloca, e eu não me lembro qual é a idade dele, tem muito a ver comigo, assim, que quando ele
fala de rock, de tal, são músicas que eu conheço. E quando ele fala... Um poeta que ele traz, que é o Robert Frost, eu adoro, e é um poeta que é bem dessa coisa de adolescência. Eu me lembro que a primeira vez que eu li, ele tinha sido citado num outro livro que fala sobre essa coisa de adolescência, de solidão na adolescência, que é o Outsiders, que eu amei. Depois, quando eu fui reler, achei, que livro raso, que livro isso. Pra vocês verem que tem muito também da idade e da hora que ele te pega, né? Que o livro te pega. Eu vi que várias pessoas do meu grupo de leitura que gostaram, a maioria gostou da Biblioteca da Meia-Noite, mas muitas não, e muitas, a crítica foi essa, assim, é um livro que eu acho que funciona mais com gente mais jovem e tal. Então, assim, guri, gente, cada um é de um jeito, cada um gosta de um jeito. Sobre a fala do cara lá, do Felipe Neto, eu acho assim, se eu fosse mãe do cara, eu ia puxar as orelhas. Mas eu não sou mãe do cara, sabe? Cada um fala o que quiser, sabe? Eu achei... Por que eu puxaria as orelhas? Porque eu achei muito mal educado, sabe? E uma coisa que eu detesto em qualquer pessoa, e sobre qualquer coisa que a pessoa vai opinar, é aquela coisa do monopólio do bom gosto. Tipo assim, o que eu chamo de monopólio do bom gosto? É assim, o que eu gosto... eu sei, é bom gosto. Bom gosto é o que eu gosto. E o resto não é bom gosto. O resto é mau gosto, isso. E existe pra tudo, gente. Existe pra roupa, existe pra... as pessoas têm essa mania, assim, eu tenho bom gosto e os outros não. Cara, tu tem que ter um pouco de humildade, né? Nem sempre o teu gosto é bom gosto. Por isso que eu faço questão, quando eu faço meus vídeos e quando eu falo... De colocar isso, assim, esse é o meu gosto, tá, sabe? Eu não sou assim, tem gente muito legal, se você quiser ir atrás de opiniões mais consistentes, literárias, sobre o valor literário do livro, tem muita gente, tem a Mel Ferraz, que é sensacional, estuda isso, a própria Tati Feltrin, que tem muita gente que tem reservas, porque ela é, sei lá, de esquerda, de direita, não faço a menor ideia, mas ela é uma pessoa que estuda, que é professora. Então, assim, tem canais para isso. Só que a minha opinião é a opinião do leitor, e eu acho que ela é válida no momento que ela é sincera como consumidor. Eu acho que... Por que eu acho que você tem que consumir livros? Porque eu acho que aquilo te dá uma alegria, te dá uma felicidade. Uma fala da Ariane, que é uma das primas, que a gente estava conversando uma vez, e resume bem, assim, nós estávamos lendo um livro do Faulkner chamado... Agora, né? A gente leu em agosto, chamado Luz em Agosto. E a gente disse, mas a Mariane falou assim, é aquela coisa, eu não sei explicar, mas eu sei que eu tô na frente de um grande livro e eu tô amando esse livro. Então, essa é a opinião muito, assim, de quem tá lendo. A gente não sabe por que um Faulkner é um Faulkner. A pessoa que é estudante vai dizer, não, ele usa o critério tal, ele usa, sei lá, tal método de escrita. Isso aí não é o nosso caso. E realmente, quem não é da área, tu vê ali o Biblioteca da Meia-Noite, não é um super clássico, não é um livro, é um livro mais querido. E qual é o problema disso, sabe? Eu não vejo nenhum problema em um livro vender ou não vender. Outro que eu adoro, que eu gosto de... Eu via os podcasts na época que ele tinha uma novela que falava sobre livros, que eu amei de paixão. E tinha o Antônio Fagundes, tinha um podcast, porque ele é um cara que lê um monte, assim. E eu adorava aquele podcast, e ele falou uma coisa sobre os... como é que ele fala? Ele fala sobre os best-sellers. Aí quando ele vem falar sobre os best-sellers, ele diz, gente, não é porque um livro vende muito ou deixa de vender que ele é ruim ou bom. Os livros a gente tem que separar em livro bom e livro ruim. E não assim, best-seller, caça-níquel. E aí o cara pode ter feito livro... Sério, o cara pode ter feito livro com única vontade de vender, de ganhar dinheiro. E o livro pode ser bom, entendeu? Nada impede. Eu fiz isso porque eu quero ganhar grana. E aí o cara faz um livro que ganha... que é bom, que é muito legal. E a recíproca também é verdadeira, né? A recíproca, o outro ponto de vista também é verdadeiro. O maior exemplo, e esse exemplo quem cita é o Antônio Fagundes no podcast dele, é O Nome da Rosa. Quando Humberto Eco fez O Nome da Rosa, ele quis fazer um livro que fosse tão difícil e que não fosse ser best-seller, porque ele detestava best-seller, que ele escreve as 100 primeiras páginas em latim. E o livro é permeado, o livro, agora, a versão que eu li, naturalmente, as 100 primeiras páginas não é em latim, mas ele é permeado de citações e tal, e ele foi um baita de um best-seller, virou filme. Então, assim, ser best-seller não é um problema. Ser bom ou ruim é a questão.
E às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Eu não tenho monopólio do bom gosto. Eu vou vir aqui e vou dizer para vocês, eu gostei por X, Y, Z. Mas jamais vou dizer, ai não, se tu gostou, tu é um isso, tu é aquilo, tu é não sei o quê. E isso existe muito, né? Eu acho que veio também muito da eleição, assim. E várias pessoas dizem, se tu votar no fulano, tu é isso, aquilo, não sei mais o quê. E pro outro candidato era a mesma coisa. Se tu votar no fulano, tu é isso, tu é aquilo, tu é não sei o quê. Então assim, ai tá, não, tu não quer saber quem, tu não quer me conhecer e tu não quer saber quem eu sou. E não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a querer me conhecer e saber quem eu sou. Mas ficar julgando uma pessoa pelo gosto musical, pô, se vocês fossem me julgar pelo gosto musical, então eu tava ralada. Se pelos livros já tô ralada, pelo gosto musical, então, nossa, eu sou muito eclética, então, e eclética mesmo, assim, eu gosto de umas coisas fantásticas, eu gosto de umas porcarias que nem eu entendo. Mas é isso aí, gente, a gente não é uma pessoa só, a gente não é só aquela pessoa fantástica, maravilhosa, que só gosta de super clássicos, a gente não é aquela pessoa, e a gente não é também o tempo inteiro uma pessoa mega perfeita, isso aí é coisa de robô. Eu acho que isso também tem muito da nova geração. A nova geração, ela quer ser toda perfeita, ela não quer fazer nada de errado, ela não quer nenhum discurso de ódio, ela não quer não sei o quê. E às vezes vai ter uns discursos, assim, às vezes vai ter um Felipe Neto da vida. Não sei se ele é assim sempre, tá? Porque eu não assisto os vídeos dele. Ele pode ser que não, pode ser que ele tava num dia ruim e falou com aquela raiva toda, assim. Mas faz parte, vai ter gente que é assim e vai ter gente que é muito legal e é muito calma. E olha, isso é uma experiência de vida. Eu tenho pessoas da minha convivência que são fantásticas, são maravilhosas, e também tiveram um dia ruim, gente. Todo mundo tem um dia ruim. O cara pode ter tido um dia ruim ou não. Pode ser que aquilo seja a opinião dele, ele tenha o maior orgulho de ter falado aquilo. Pô, legal, o problema é dele, não tem nada a ver. Eu não vou vir aqui malhar ninguém, isso aí é certo que não. E outra coisa que eu acho que é importante deixar bem claro aqui, que uma vez eu li um livro, isso aí, bagulho, gente, tudo eu aprendi em livros, por isso que eu sou apaixonada por livro. O título do livro já te ensina uma coisa. Eu era guria, eu jogava golfe, o meu irmão jogava na época, tem épocas que eu parei e joguei, mas meu irmão era mais assíduo do esporte, eu não sou uma pessoa muito esportista, né, acho que já deu pra notar. E o meu pai trouxe um livro do Tiger Woods. O Tiger Woods era o máximo, ele era super bom, ele jogava tri bem, ele ganhava todos os campeonatos e tal, e o nome do livro era How I Play Golf, como eu jogo golfe. E o meu pai disse uma coisa pra nós. Gente, olha só o título desse livro, prestem atenção. O cara é uma unanimidade, o cara é fantástico, o cara não tem que provar nada pra ninguém. E ele não escreve um livro como você tem que jogar golfe, ele escreve um livro como eu jogo golfe. Então eu acho que aí é o pulo do gato. Como eu jogo golfe. Eu não quero dizer que o meu jeito é o certo, por mais que eu seja o bam, bam, bam. E ele poderia. Ele tem muito mais. Ele teria, naquela época, ainda provavelmente, mas ele teria muita autoridade para ensinar o método dele, dizer que o método dele é o melhor método. Mas não, ele estava ali, ó, como eu jogo golfe. E isso o pai chamou atenção pra gente. É isso, gente, que faz a diferença. Tu pode ser maravilhoso, sensacional na tua área, ser o the best, mas tu tem que ter essa humildade, dizer, olha, o que eu vou ensinar é o jeito que eu sei. É o jeito que eu acho. Tu pode, de repente, daqui a pouco, inventar outro e me superar. Pode acontecer, por melhor que eu seja. Entendeu? Então eu acho que o negócio desses canais, como o meu, como tantos outros pequenos canaizinhos que a gente quer conversar mesmo, às vezes é mais pra gente até, é isso, é como a gente gosta, como é que a gente apreciou, o que nele a gente apreciou, o que a gente não apreciou. E as discussões legais justamente surgem quando um gostou e o outro não gostou. Porque aí vai ser mais rico. E aí eu vou te convencer que aquele livro é legal, ou não te convencer, ou te mostrar, olha, eu gostei por causa da tal parte. Aí tu vai pensar, pô, até que não foi uma perda de tempo, essa parte aí era legal. Ou pelo contrário, mas como é que ela gostou disso? Tu precisa ler, que isso aí é legal. Que aquela fala que ele falou, claro, ele falou de um jeito super agressivão, assim. Mas é legal, pô, se tu gostou desse livro, tu tá precisando ler tal coisa, porque aí tu vai ver o que é um livro bom, aí tu vai ver o que... Isso é legal, não é um horror, sabe? Tu achar que se a fulana lê tal livro, vai ser muito legal pra ela. E pode ser, tu não pode, claro, obrigar a pessoa a ler aquele livro, porque tu acha que pra ela vai melhorar o gosto, etc. Mas tu pode sugerir numa boa, sabe? E não tem problema nenhum, sabe? É isso aí, galera. Todo mundo tá livre pra ler. Mas esse negócio do monopólio do bom gosto, o Felipe Neto vacilou muito, assim. Eu acho muito chato isso.
Eu, tipo assim, eu já não assistia ele porque não tem nada a ver com a minha geração. Eu tenho 47 anos, então assim, eu não peguei a fase. Pra vocês só se situarem historicamente na minha história como leitora, eu não peguei o Harry Potter. Porque quando o Harry Potter lançou, eu já era uma leitora adulta. Então eu não conhecia aquela fama do Harry Potter. Claro, acaba que a gente conhece, e depois tem os filmes. Mas eu fui ler Harry Potter com meu filho. Porque aí o meu filho, eu tenho um filho de 12 anos, quando ele teve a fase Harry Potter, que ainda tá, porque ele ainda gosta do Harry Potter, mas começou cedo, assim, eu assisti todos os filmes, aí eu fui ler todos os livros junto com ele e tal. Então, assim, me apaixonei, acho Harry Potter sensacional, mas eu sou uma pessoa que não fui criada com isso. Então, assim, muito menos Felipe Neto, muito menos vídeos do YouTube. Eu tô, assim, faz poucos anos que eu tô começando a ver direto mais vídeo do YouTube, e nossa, claro, não preciso nem falar que quase sempre é de livro. Só que essa semana eu descobri outra coisa, o Casimiro. Casimiro é muito engraçado. Pra vocês verem como eu tenho meus gostos inconfessáveis. O Casimiro, o vídeo que ele fala dos preparativos do casamento dele, gente. Não, sendo preparativos ou depois, sério, a mãe, eu me identifiquei muito com a mãe do Casimiro, assim, olha, demais, eu acho que ela deve ter meia idade. Mas enfim, gente, é isso aí. Isso aqui é uma bagunça. Aproveitem essa bagunça. E outra coisa, aproveitem que a gente é um país livre, que a gente é um mundo livre, pelo menos dentro da internet, até não nos censurarem. Nós somos livres, a gente pode gostar do que a gente quiser, a gente pode ver os vídeos de quem a gente quiser, a gente pode ouvir a música que a gente quiser, sabe? Pô, eu vivi uma época que eu tinha que gravar no rádio as músicas que eu gostava, em fita cassete. E agora tu abre o Spotify e tem. Então, assim, essa liberdade de consumir aquilo que tu gosta, pô, é maravilhosa, gente. Aproveitem, tá? E é isso aí. E a treta se quiserem falar mais mal ou bem da Biblioteca da Meia-Noite ou de qualquer outro livro, gente, vamos falar, vamos conversar. Conversar sobre livro é bom. Eu acho que esse lance que ele falou também tem outro aspecto bom, antes de desligar, que é um cara que, como ele tem muitos seguidores, bem ou mal, vai movimentar esse mundo dos livros. Já movimentou, né? Então é isso aí, galera. Vamos ler, que é a melhor coisa do mundo, aproveitar o final de semana. Sextou com tudo aqui em Porto Alegre, porque tem sol e a gente vai poder pensar em chegar nos outros lugares que tem chuva e pensar formas de ajudar lá também. E é isso aí, galera. Quem puder, ó, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês acessarem para doações e saber, entender um pouco mais do que está acontecendo aqui, quem não é daqui. E é isso aí. Beijos, bom final de semana para todos, com muitas tretas literárias.